Finalmente vamos estudar as forças no rolamento. Nós vamos nos concentrar no rolamento sem deslizamento, que é o caso mais importante e já é difícil o suficiente. Mais adiante eu vou resolver um exercício de um rolamento com deslizamento para a gente exemplificar, mas vamos nos concentrar aqui no caso do rolamento sem deslizamento. Nós já vimos antes que se o corpo está rolando sem deslizar e o centro de massa tem uma velocidade VCM e uma velocidade angular ômega em torno do centro de massa, essas duas grandezas estão relacionadas através dessa expressão VCM igual a ômega R. Nós já vimos isso no estudo da cinemática. Se tomarmos a derivada em relação ao tempo dessa expressão, o que nós vamos obter é que a aceleração do centro de massa está relacionado à aceleração angular do corpo em torno do centro de massa através de ACM igual a R alfa. Novamente, não confunda essa expressão com aquela conhecida lá do ensino médio e mesmo de alguns capítulos anteriores aqui, segundo o qual, numa rotação em torno do eixo fixo, R alfa igual a componente tangencial da aceleração de um ponto na borda do disco. Isso é verdade, mas nesse caso, é verdade lá no caso do eixo fixo, mas aqui o eixo não está fixo, o centro de massa está rolando, está andando para a direita, e aqui R vezes alfa é a aceleração do centro de massa. Então, apenas para dar sentido a essas grandezas, se o centro de massa acelera para a direita, naturalmente a aceleração angular é no sentido horário. Se o centro de massa acelera para a esquerda, a aceleração do centro de massa, a aceleração angular, perdão, é no sentido anti-horário. Vamos separar então o estudo das forças em dois casos. O primeiro eu quero falar sobre sistemas tracionados. Por exemplo, a roda traseira da bicicleta ou o eixo dianteiro da maioria dos carros, que os motores ficam hoje em dia na frente do carro, então o eixo dianteiro do carro que é tracionado. A roda traseira da bicicleta, onde fica presa a corrente, é que também é tracionada. Você aplica um torque no pedal, no caso da bicicleta, e a roda de trás gira. Você aplica o torque através do motor nas rodas dianteiras do carro e o carro então acelera. Esse caso dos sistemas tracionados, ele é particularmente importante em aplicações de engenharia, por isso que eu vou começar com ele. Na verdade, ele é o caso mais difícil. Depois nós vamos ver o caso não tracionado, que é um pouco mais simples. Eu vou começar com o exemplo de um monociclo para me livrar das dificuldades que tem você falar de corpos com dois eixos, tipo uma roda, um carro ou uma bicicleta. O monociclo é mais simples, só tem um eixo. Então, qual é a ideia? Suponha que você queira acelerar para frente com esse monociclo. O que o monociclista faz é aplicar forças aqui no pedal, uma força para cá, de maneira que por conta dessa força, aparece um torque, não é isso? Um torque nessa direção assim, no sentido horário. Se esse monociclista estivesse no espaço sideral, sem contato com nada, essa roda ia ficar girando assim. Mas como ele não está, ele está no chão, apoiado sobre o chão, aqui tem uma força peso para baixo, uma força normal para cima, que nós não estamos nem desenhando. E o mais importante aqui é o seguinte, porque o monociclista tenta girar a roda nessa direção, aparece uma força de atrito nessa direção que se opõe ao movimento. Essa é a força de atrito exercida pelo solo sobre a roda. Se você imaginar que tivesse aqui um papel fino em cima do chão e o monociclo em cima do papel, se você pedalasse muito forte, o papel ia voar para trás, não é isso? Ele voando para trás significa que a força de atrito da roda sobre o chão é para trás. E, portanto, pela terceira lei de Newton, a força de atrito do chão sobre a roda é para frente. Então a força de atrito, nesse caso, é para frente porque ela está se opondo ao movimento de rotação que está sendo aplicado através do torque do pedal. É por isso que esse é o sistema tracionado, porque tem um torque interno aqui, causado, nesse caso, pelo monociclista. Ora, se essa força está sendo aplicada de atrito, a força de atrito é para frente, então a ela existe um torque associado em relação a esse eixo aqui, que passa pelo centro de massa, que é no sentido anti-horário. Esse torque do pedal é maior que da força de atrito e, portanto, há um torque resultante no sentido horário e, portanto, alfa no sentido horário e, portanto, como nós vimos no slide anterior, através de um argumento cinemático puramente,
como a aceleração do centro de massa é r vezes alfa e alfa está no sentido horário, então a aceleração do centro de massa é para frente. Note que isso também é consistente com resultados anteriores, lá do capítulo 9, onde mostramos que a aceleração do centro de massa depende só da massa total do sistema e, mais importantemente, apenas das forças externas ao sistema. Repare que eu posso olhar para essas forças azuis aqui sobre o pedal e encará-las como forças internas ao sistema monociclista mais monociclo. A única força externa que tem é a força de atrito, é para a direita, então a aceleração do centro de massa é para a direita. E você acelera para frente. Você pode também analisar o caso contrário, em que você tenta acelerar para trás. Nesse caso, a força que você aplica no pedal é assim, nesse outro sentido. E, portanto, o torque do pedal é no sentido anti-horário. Se opondo a esse movimento, aparece uma força de atrito sobre a roda para cá. A essa força de atrito há um torque associado nessa direção. O torque resultante, que é esse torque menos esse em módulo, né, vai ser um torque para cá, no sentido anti-horário. Portanto, o alfa é anti-horário, aceleração angular, e a aceleração do centro de massa vai ser para trás. O mais importante a se notar nessa situação é que, se não houver deslizamento, o ponto da roda em contato com o solo estará instantaneamente em repouso, conforme vimos antes. Ou seja, se o V da roda é igual a zero aqui, ela está em repouso em relação ao chão, não há deslizamento, e, portanto, a força de atrito é uma força de atrito estático e não cinético. Isso também, novamente, é um pouco contra-intuitivo e terá consequências mais adiante. Nós vimos esses dois exemplos em que, se você acelera para frente, a força de atrito é para frente, se você acelera para trás, a força de atrito é para trás. Resta saber o que acontece se a velocidade do centro de massa for constante. Se a velocidade do centro de massa for constante, naturalmente a aceleração é igual a zero. E, portanto, para ser consistente com essas duas situações, o valor da força de atrito, nesse caso, é igual a zero, mais um resultado que é contra-intuitivo para muita gente, mas que sai das equações de Newton, naturalmente. Eu vou repetir aqui esse resultado numa situação mais simples, que é, novamente, então, apenas enfatizando que não tem nada a ver com a questão do monociclo, especificamente. Num rolamento sem deslizamento, com VCM constante, a força resultante é nula, e, portanto, essa força de atrito aqui, para ser consistente com isso, tem que ser igual a zero, nesse caso. Vamos tomar, então, o caso 2, que são sistemas não tracionados. Por exemplo, objetos rolando plano abaixo, ioiô, etc. Nós vamos ver esses dois problemas aqui. E vamos considerar um exemplo em que um corpo rígido com seção transversal circular acelera a rampa abaixo sem deslizar. Muito importante, a condição de não deslizamento. Então, temos aí um plano inclinado de um ângulo θ, um corpo rígido de raio R, massa M e momento de inércia ICM em relação ao centro de massa, que está aqui no centro geométrico da seção circular. E esse corpo rígido desce porque tem aceleração gravitacional G constante no local. Perguntas que você pode fazer, por exemplo, qual é a aceleração do centro de massa ao longo do plano e quanto vale a força de atrito aqui. Primeiro a gente escreve a segunda lei de Newton da translação, a segunda lei de Newton usual, com a qual estamos acostumados desde o ensino médio. Identificamos quais são as forças. Tem uma força peso para baixo, uma força normal para cima e uma força de atrito na direção paralela ao plano, cuja direção agora ficamos em dúvida. No caso do monociclista lá atrás, no caso tracionado, quando esse corpo andava para cá, a força de atrito era para frente. Observe, nesse caso é diferente, no entanto, porque o plano está inclinado, então existe uma componente da força-peso que já é na direção para baixo, que poderia ser responsável pela aceleração para frente. Então resta saber em que direção a força de atrito está apontando. Uma maneira que eu gosto de usar para tentar concluir qual a direção da força de atrito é imaginar o seguinte: a gente sabe que para esse corpo rígido descer o plano inclinado, ele vai ter que rodar nessa direção, vai ter que rolar e vai ter que rodar, portanto, no sentido anti-horário. Observe que se eu fosse olhar para que possa haver essa rotação em torno do centro de massa, tem que haver um torque. A força-peso está sendo aplicada no centro de massa, portanto o torque dela é igual a zero. A força normal está sendo aplicada aqui no solo,
apontando para o centro de massa. Portanto, o torque dela também é igual a zero. Então, a única força que pode fazer esse corpo acelerar angularmente em torno do centro de massa, o único torque é o torque da força de atrito. E para que ele gire nessa direção, a força de atrito tem que ser plano acima, ao longo do plano, apontando para cima. E aí a gente pode escrever a segunda lei de Newton da translação. Massa vezes aceleração do centro de massa, nessa direção para baixo, é a componente horizontal, perdão, ao longo do plano, quero dizer, a componente ao longo do plano da força-peso, mg seno θ, menos a força de atrito. Essa é a primeira equação. Observe que, como não há deslizamento, a força de atrito é uma força de atrito estático, conforme a gente viu antes. E se a força é de atrito estático, a gente só pode obter o valor dela através das equações de Newton. Ela não é ME vezes a normal, porque ninguém disse que esse sistema está na iminência do deslizamento. Portanto, nós não podemos usar ME vezes a normal. Se ela é uma incógnita do problema, repare que tem essa incógnita e essa incógnita. Falta então uma equação para essas duas incógnitas. E é aí que a gente aplica a segunda lei de Newton da rotação. Torque resultante é igual a Iα. Eu vou escolher calcular o torque resultante em relação ao centro de massa, porque já me foi dado o momento de inércia em relação ao centro de massa, ICM. Então, em relação ao centro de massa, o torque resultante é a soma dos torques das três forças. E conforme nós já vimos antes, o torque da força-peso é igual a zero, porque a força-peso está sendo aplicada no próprio centro de massa. O torque da força normal também é igual a zero, porque ela está sendo aplicada apontando para o eixo. Nesse caso eu escolhi sendo o centro de massa. E também falta então o torque da força de atrito. O torque da força de atrito é fácil de calcular. O ponto de aplicação da força em relação ao eixo está uma distância r, esse ângulo aqui é 90 graus, e portanto o torque da força de atrito é força de atrito vezes o raio r. Então temos aí a segunda lei de Newton da rotação, uma segunda equação, e o problema é que surgiu uma nova incógnita, alfa. Como não há deslizamento, de novo, é condição muito importante, então a gente pode relacionar, conforme já fizemos antes por cinemática, a aceleração angular alfa em torno do centro de massa com a aceleração do centro de massa, dividindo por r dessa maneira. E aí temos essa equação que tem as mesmas duas incógnitas da equação número 1, vamos só simplificar mais um pouquinho, dividindo por r para cá, e aí temos uma equação que relaciona a força de atrito e a aceleração do centro de massa, assim como a equação 1. Resolvendo então, eu vou reescrever essa equação 1, e ao invés de escrever força de atrito aqui, eu vou substituir essa expressão da equação 2, colocando aqui. Aí eu posso colocar M e ACM em evidência, passar o resto para o lado de lá, para o lado esquerdo. Então, como eu coloquei M em evidência, ele vai aparecer um M aqui no denominador, do outro lado. A massa cancela e finalmente chegamos a ACM igual a G seno θ dividido por 1 mais ICM sobre mr quadrado. Observe que se eu fizesse ICM indo para zero, ou seja, se o momento de inércia desse corpo fosse desprezível, aí eu teria aceleração G seno θ, que é a aceleração lá que você calculou no ensino médio de um corpo deslizando sem atrito aqui. Nesse caso tem atrito. E para calcular quanto vale a força de atrito, a gente pega essa expressão aqui e substitui na expressão que relaciona, na equação 2, que relacionava a força de atrito com a ACM. Eu vou fazer isso com certo cuidado, porque acontece uma coisa interessante. Repare que se eu colocar ICM sobre R quadrado e substituir aqui quem é o ACM, eu vou fazer uma pequena manobra algébrica aqui, simples. Eu vou colocar em evidência esse termo do denominador para fora, e portanto esse 1 aqui tem que ser o inverso dele, R quadrado sobre ICM mais 1. E aí isso permite cancelar esse termo aqui, cancela o r quadrado, esse m que está no denominador do denominador vai para o numerador, e aparece então essa expressão para força de atrito. Repare que aqui o momento de inércia está no denominador de ACM, e enquanto que na força de atrito está no denominador do denominador. Portanto, quanto maior for o momento de inércia, ICM, menor será a aceleração ACM, porque o corpo só desce se ele girar. Então, quanto maior for esse ICM, mais difícil é girar o corpo em torno do centro de massa, e quanto mais difícil é girar, mais difícil é para ele descer. Digamos assim, a interpretação com palavras dessa expressão aqui. Por outro lado, quanto maior for o momento de inércia, maior será a força de atrito, porque quanto maior for o momento de inércia, maior tem que ser a força para resultar no mesmo torque resultante,
para que ele possa girar em torno do centro de massa e para que ele possa descer plano abaixo. Então, em particular, se você considerar que o corpo tem velocidade v0 descendo aqui num certo instante, então, após percorrer uma distância L ao longo do plano, está aqui a distância L, a velocidade do centro de massa será lá embaixo um outro VCM, que eu posso relacionar com esse V0 aqui, lembrando que a aceleração ao longo do plano é constante, então eu posso usar a equação de Torricelli, por exemplo. VCM é V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida, raiz quadrada. Eu estou me dando o trabalho de escrever essa expressão aqui, que usa uma expressão simples, Torricelli, lá no ensino médio, porque eu vou voltar a ela para resolver esse problema de uma maneira completamente diferente daqui a pouquinho. Apenas lembrando que se eu tomar essa expressão aqui da aceleração do centro de massa e da força de atrito, no caso do plano inclinado, que é um caso então não tracionado, diferente do monociclista, repara o que acontece. Copiando aquelas duas expressões, aqui a aceleração e aqui a força de atrito, então, em particular, quando o θ é igual a zero e o plano ficar na horizontal, o que é que nós temos? Se o plano ficar na horizontal, seno θ igual a zero, e portanto a aceleração do centro de massa é igual a zero e a força de atrito também é igual a zero. Então, novamente repetindo aquele resultado, que não tem nada a ver com o caso particular do caso tracionado do monociclista. No rolamento sem deslizamento, com velocidade de centro de massa constante, porque a aceleração aqui é igual a zero, a força resultante anula, e nesse caso a força de atrito anula. Vamos revisitar o problema do plano inclinado, com o rolamento de um corpo rígido, plano abaixo. Ora, imagina que ele tem velocidade de V0 aqui para baixo. Se não há deslizamento, então a força de atrito é estática, conforme já comentamos antes. Inclusive calculamos o seu valor. A gente já sabe que tem atrito e a força de atrito é não nula. No entanto, o ponto de contato está em repouso instantâneo, aqui embaixo. Na verdade, esse ponto de contato está em repouso instantâneo. Então, se a gente fosse calcular a potência da força de atrito, seria a força vezes a velocidade do ponto de aplicação da força, com o ponto de aplicação da força está parado, essa velocidade é igual a zero, e, portanto, a potência instantânea do atrito é igual a zero. O que significa que essa força de atrito, embora seja fundamental para aplicar um torque em relação ao centro de massa para permitir que esse corpo gire ao descer o plano, ela não realiza trabalho, porque a potência dela é igual a zero. Então o trabalho da força de atrito é igual a zero. E se o trabalho da força de atrito é igual a zero, embora a força de atrito não seja igual a zero, isso é condição suficiente para que a gente possa usar conservação de energia mecânica num problema. Então repare, nós vamos usar conservação de energia mecânica num problema que tem força de atrito não nula. No entanto, ela não realiza trabalho. Então, usando conservação de energia, eu vou dizer que, por exemplo, nesse ponto aqui mais baixo, a energia potencial gravitacional é igual a zero, estou escolhendo isso. A altura em relação a essa posição é h do centro de massa, a variação de altura do centro de massa. Repara que eu estou sempre comparando centro de massa com centro de massa. Então, a energia mecânica inicial é uma energia cinética inicial mais uma energia potencial gravitacional inicial. Energia cinética inicial é um termo de translação do centro de massa, mais rotação em torno do centro de massa, conforme vimos na seção de energia cinética do rolamento, mais um termo de energia potencial gravitacional inicial, que é mg h do centro de massa no começo. Como não há deslizamento, ômega0 eu posso escrever como V0 sobre R. Isso vai ter que ser igual por conservação de energia, a energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Então isso vai ser energia mecânica final aqui embaixo. Aqui tem energia potencial zero, para simplificar, e tem energia cinética então de translação, mais energia cinética de rotação. 1 meio de ICM, ômega ao quadrado, eu vou escrever já V sobre R todo ao quadrado. Então, se eu quiser saber se a incógnita aqui é V, repara que a energia cinética do rolamento foi escrita em termos apenas de V ao quadrado, usando a condição de não deslizamento. Então eu posso escrever esse termo colocando tudo em evidência, digamos, 1 meio de mv quadrado, e fica 1 mais esse termo aqui, que se eu coloquei mv quadrado em evidência, eu vou ter que botar ICM sobre mr quadrado. Isso é igual, por conservação de energia, a esse termo da
da esquerda aqui, onde eu vou novamente colocar V, 1 meio de mv V0 quadrado em evidência, e vou ter um termo 1 mais, esse termo aqui é ICM sobre mr quadrado, mais o termo de energia potencial gravitacional, mghcm. Nesse caso a massa cancela, e eu tenho uma expressão finalmente para V quadrado, que é simplesmente V0 ao quadrado, mais esse termo aqui, dividido por aquele denominador que estava multiplicando o V quadrado. Se a gente lembrar que esse HCM aqui, essa altura, por trigonometria é L, que é essa diagonal, vezes seno do ângulo θ, onde L é a distância percorrida, então eu reescrevo essa expressão substituindo L seno θ ao invés de HCM, para obter essa expressão aqui, que se você voltar 2 slides, é exatamente a expressão que nós tínhamos obtido calculando a diferença de velocidade por Torricelli, lembrando que lá nós tínhamos calculado a aceleração A, usando as leis de Newton, da translação e da rotação. Aqui a gente chegou no mesmo resultado por um caminho completamente diferente, usando conservação de energia. A gente pode então analisar um outro problema clássico desse tipo de situação, em que tem translação e rotação, que é o ioiô. O ioiô então tem um raio interno R0 e um raio externo Rzão, tem uma corda que está enrolada. Então vamos imaginar que esse ioiô tem massa m, tem momento de inércia ICM em relação ao centro de massa que está aqui. Esse momento de inércia já leva em conta tanto o raio interno quanto o raio externo. E vamos imaginar que essa corda é inextensível e não desliza aqui no ioiô. Pela segunda lei de Newton da translação, a gente escreve massa vezes a aceleração do centro de massa será a força resultante. Vamos ver. Tem uma força peso para baixo e tem a tração da corda para cima. Novamente, ACM e tração da corda são duas incógnitas do problema, e aqui nós só temos uma equação. A gente precisa de uma segunda equação, que é a segunda lei de Newton da rotação. Torque resultante igual a I alfa. Então, ICM alfa igual a torque resultante. Quando eu uso esse momento de inércia ICM, eu estou escolhendo calcular o torque em relação ao centro de massa. Isso não é necessariamente assim. Você pode, por exemplo, calcular o torque e momento de inércia em relação a esse ponto aqui, que está em repouso instantâneo. Você poderia ter feito a mesma coisa no problema anterior do plano inclinado, inclusive. Então, torque resultante em relação ao centro de massa, vejamos, é apenas tração vezes R0, porque o força-peso não tem torque nesse caso. Como a corda não desliza, a gente escreve alfa como sendo ACM dividido por R0, porque a distância ao eixo aqui é R0. Então, finalmente, a gente obtém aqui alfa é igual a TR0 dividido por ICM, e isso é ACM sobre R0, então a gente escreve que a tração finalmente é ACM ICM sobre R0 ao quadrado. Repara que ICM sobre R0 ao quadrado tem dimensão de massa, aqui multiplicado pela aceleração dá uma força. Substituindo então nessa expressão, ao invés de tração eu vou pegar essa expressão e vou substituir aqui para obter isso. Novamente a incógnita é ACM nesse caso, posso colocar em evidência do lado esquerdo para obter esse resultado. Então, finalmente, ACM é G sobre 1 mais ICM sobre mR0 ao quadrado. E juntando, substituindo essa expressão de ACM nessa expressão para a tração, se você fizer um pouquinho de álgebra, como eu fiz no caso do plano inclinado, você vai obter esse resultado aqui para a tração, que é a força-peso dividido por um denominador, onde na tração o ICM aparece aqui embaixo e na aceleração ele aparece aqui em cima. Repare que essa expressão é exatamente o que nós tínhamos obtido para o plano inclinado. O ioiô é como se fosse um plano inclinado de um ângulo de 90 graus. E a tração na corda exerce aqui o mesmo papel que no plano inclinado era exercido pela força de atrito.